E a história já começa com um jovem dentro do elevador em estado estranho de tensão. O elevador descia devagar para o primeiro andar e o entregador não parava de olhar para o relógio. Dois colegas dele estavam discutindo sobre trabalho, quando do nada, o homem perdeu a paciência e começou a apertar o botão de abrir a porta sem parar. Os dois entregadores ficaram olhando espantados para aquele cara estranho que estava ofegante e parecia fora de si. Assim que as portas se abriram, ele pulou para fora rápido e saiu correndo em direção ao estacionamento. Os colegas se olharam e chegaram à conclusão de que o Jang-ho claramente não estava vivendo o melhor dia da vida dele. Fazia tempo que rolavam boatos na equipe de que ele estava passando por sérios problemas pessoais. Diziam que a esposa dele tinha ido embora ou algo assim. E depois disso, Jang-ho só piorou. Mas mesmo antes dessa história, já tinha rolado uma tragédia enorme na família que mudou a vida deles para sempre. A filha foi diagnosticada com uma doença rara que ninguém nunca tinha visto antes. Era uma condição rara, onde todo o lado esquerdo do corpo da criança ficava fraco como se fosse de uma idosa. Os médicos não davam um prognóstico claro, mas parecia que o Jang-ho tinha uma consulta marcada naquele dia para novos exames da filha. No consultório ele ouviu arrasado o resultado da junta médica. Era improvável que encontrassem uma cura no futuro próximo. Jang-ho olhou para a filha com os olhos cheios de lágrima, mas decidiu que não ia desistir. Ela era tudo o que restava para ele. Todo mês ele entregava a maior parte do salário para o tratamento de Ayan, sonhando que a menina ainda pudesse viver uma vida longa e feliz. Mais uma vez começaram aqueles dias sem fim, de muito trabalho e nenhum descanso. Como não tinha com quem deixar a filha, ele levava ela junto pro serviço. Jang-ho trabalhava duro quase sem folga, sofrendo noites mal dormidas e uma alimentação péssima. A vida dele era um ciclo de dias iguais, até que de repente tudo mudou. Um dia depois de mais uma crise de tosse, Jang-ho cuspiu sangue. Ele correu pro hospital e fez exames de emergência. O resultado foi um choque, câncer no estômago em estado avançado. O médico, com pesar, explicou que o tratamento podia até prolongar a vida dele por alguns meses, mas não tinha muito o que fazer. Naquele instante, parecia que tudo desmoronava. A história de Jang-ho estava chegando ao fim. Na cabeça dele, passaram flashes do momento em que conheceu sua esposa. Ele não conseguia entender em que ponto da vida tudo tinha dado tão errado. Desde que se casou, parecia que as coisas só pioraram. A doença da filha já era terrível, mas ainda veio o desaparecimento da esposa, uma escritora famosa no país. A polícia nunca encontrou pistas e acabou dando ela como morta. Jang-ho se lembrava de estar em meia chuva de madrugada, segurando a filha nos braços, repetindo os piores momentos da vida. Do alto de um prédio, ele olhava a cidade iluminada mesmo embaixo de uma tempestade. Voltando a si, percebeu que a filha, encharcada, espirrava e tossia sem parar chamando por ele. Ela apertava o dedo do pai com força e isso fez o Jang-ho se recompor. Com a voz trêmula, pediu perdão à filha pela loucura que quase tinha cometido. Ele se desculpava o tempo todo, dizendo que só estava com muito medo e não sabia o que fazer. Jang-ho chorou, deixou a emoção tomar conta e garantiu que nunca teve intenção de machucá-la. Depois, tentou sorrir para tranquilizar a menina e disse que já era hora de entrar e se secar. Mas de repente, um raio caiu ali perto com um estrondo enorme. Assustado, ele se virou rápido demais, escorregou com o pé esquerdo e perdeu o equilíbrio. Num segundo, ele e a filha despencaram do alto do prédio. A menina olhava para ele sem entender nada, em silêncio enquanto caía. Desesperado, Jang-ho estendeu a mão para a filha, mesmo sabendo que não havia nada que pudesse fazer. A revolta tomou conta dele. Como o mundo podia ser tão cruel? A última coisa que sentiu foi o impacto de algo se quebrando embaixo dele. Logo depois, perdeu a consciência. Quando acordou, estava caído no meio de um vazio sem fim. Jang-ho ficou preso naquele lugar por um tempo que parecia durar dias. Ele gritava o nome da filha sem parar como louco até ficar exausto, só para depois descansar e voltar a gritar de novo. No fim, sem mais forças e sem esperança de encontrar a filha, ficou sozinho com seus pensamentos. Foi aí que uma luz brilhou no meio da escuridão. Ele olhou para baixo e viu um mundo diante dele, uma grande cidade cercada por muralhas de pedra. De repente, uma memória despertou. Aquela cidade se chamava Sana. Ele tinha caído dentro do último romance escrito pela esposa. Enquanto se aproximava do chão, ouviu um som horrível como se o chamasse. O barulho aumentava cada vez mais, até que ele tapou os ouvidos e gritou de dor. Era como se algo quisesse forçar a entrada na mente dele. O nariz dele começou a sangrar e imagens invadiram sua cabeça de forma brutal. Em meio às visões, ele viu a filha sendo agarrada por uma mão cheia de garras. Assustado, tentou puxar a silhueta dela, mas a imagem sumiu. As lágrimas voltaram a cair dos olhos do Jang-ho. Parecia que alguém estava provocando ele, sabendo o quanto fazia tempo que ele não via a filha. Com a garganta em chamas, ele gritou perguntando o que aquela entidade
entidade queria dele, e foi nesse momento que uma voz feminina estranhamente familiar respondeu que ele nunca deveria ter vindo ali. Antes mesmo de reagir, Jianho despencou de novo no abismo, e se as suspeitas dele estivessem certas, aquele lugar era um verdadeiro inferno. Enquanto isso, a fumaça subia do telhado de uma casa destruída. Um grupo de criaturas rápidas e mortais invadia o local, mas antes que conseguissem avançar, uma lâmina brilhou e cortou o caminho delas. Um caçador de capa vermelha chamado Garf bloqueava o ataque com espada e escudo. Ele já estava na metade de uma batalha sem fim, lutando contra monstros que tinham invadido mais uma vez a área residencial da cidade. Garf ergueu o escudo, pronto para segurar o próximo ataque, mas antes que o golpe chegasse, alguém atirou no monstro. O tiro estourou a cabeça da criatura e o sangue respingou no rosto do caçador. Ele limpou com a mão e lembrou a parceira que, segundo as informações dela, deveriam ser apenas alguns monstros. A garota chamada Lush sorriu de canto e disse que a informação tinha vindo da patrulha. Olhando ao redor, comentou que agora o parceiro conseguiria se virar sozinho. Garf resmungou que isso era impossível. Foi então que uma luz fortíssima iluminou o céu da cidade, como se fosse o sol aparecendo pela primeira vez em muito tempo. Todos os caçadores pararam e olharam surpresos. A luz ficava cada vez mais intensa, descendo em direção à cidade. De repente, aquele feixe atravessou o buraco no telhado e caiu no chão com tudo. No meio do piso quebrado, um homem de roupas estranhas apareceu. Ele abriu os olhos confuso sem entender nada. Lash, olhando a cena, comentou que nunca tinha visto algo assim na vida. A poeira do impacto no telhado foi baixando aos poucos. Jianho limpou o rosto, se levantou devagar e tentou entender onde estava. Nesse instante, outro grupo de monstros saiu correndo do beco, indo direto na direção da casa velha. Jianho gelou de medo, sem saber o que fazer. De repente, um caçador surgiu entre ele e a matilha de criaturas, assumindo posição de combate. Ele avaliou o número de inimigos e partiu para cima, varrendo os monstros que pareciam pela frente. Depois de eliminar alguns e ganhar tempo, o caçador se virou pro estranho e mandou ele sair dali na hora. Mas nesse momento, Jianho chamou o homem pelo nome. Jianho ainda perguntou onde estava Lash e por que ele estava ali sozinho. O caçador se virou na hora, surpreso. Garf, desconfiado, quis saber como aquele sujeito sabia o nome dele. Sem esperar resposta, ergueu o escudo e bloqueou o ataque de um monstro que vinha logo atrás. O golpe foi defendido com sucesso e em seguida ele girou a espada e partiu a criatura ao meio. Mais uma vez, Garf perguntou como o estranho sabia o nome dele. Antes que o Jianho pudesse responder, os dois ouviram um grito vindo das ruínas do cômodo ao lado. Ao se virar, viram várias pessoas escondidas tremendo de medo. Uma mãe, segurando o bebê nos braços, implorou chorando que o salvassem. Outra pessoa quis saber quando chegariam as patrulhas. Garf já estava cansado dessas perguntas sobre as patrulhas. Mesmo com tudo fora de controle, ele sabia que tinha que proteger aquelas pessoas. Sem escolha, tirou a couraça e a capa. Assumindo seu estágio animal, o caçador saiu do prédio destruído e chamou a atenção de várias matilhas ao redor, gritando em voz alta. Disse que estava pronto para despedaçá-los. Essas palavras soaram estranhamente familiares para os ouvidos do Jianho. Dezenas de monstros avançaram contra o Garf ao mesmo tempo. O caçador atacava com as garras, rasgando os inimigos em pedaços. Jianho ficou impressionado com aquilo. No meio da batalha, Lash perguntou ao parceiro se ele ainda estava vivo. Ele pediu que ela não chegasse tão perto. Lash respondeu que tentaria atrair os monstros. Jianho se lembrou bem dessa fala. Ele já tinha lido no romance e sabia que logo depois disso aconteceria a cena de que a Lash acabaria morrendo na frente do aprendiz. Tentando entender tudo aquilo, Jianho percebeu que ainda não estava nem no começo da história. O que via agora era só o prólogo. Depois de lidar com dezenas de monstros, Garf parou para recuperar o fôlego. Vendo o Jianho fora da casa, ele mandou que o estranho voltasse, mas Jianho, tirando a camisa naquele momento, disse que não podia voltar, e disse que precisava encontrar a filha, e ainda pediu que o Garf fosse com ele, porque a Lash corria grande perigo. Nisso apareceu uma lembrança do Jianho, onde ele estava completamente emocionado com a história. Ele começou a chorar, pois o Garf tinha acabado de virar um caçador de monstros e finalmente encontrou a mentora em quem podia confiar, e essa mentora morre logo no começo. Ele estava todo emocionado, falando que isso era de partir o coração. Sua esposa, por outro lado, começou a rir, perguntando se isso era tão triste assim. Ele até perguntou se a história já tinha sido publicada e se não dava para mudar mais nada. E, bem, ela disse que não dava, pois já tinha sido publicada e ainda estava em andamento. De repente, o chão à frente deles tremeu com força. Uma quantidade absurda de monstros corria na direção oposta de Garf e Jianho. Bem na frente das criaturas estava Lash. Ela corria o mais rápido que podia, conduzindo os demônios para longe da área mais povoada. Enquanto corria, soprava um apito sem parar, que era ótimo para atrair monstros. De repente, o som dos passos
passos atrás dela cessou. Lash se virou, fechou os olhos e soprou o apito com toda a força. Quando abriu os olhos, viu que todas as criaturas estavam caídas imóveis. Ela ficou olhando pensativa para aquele fenômeno estranho, mas de repente, uma sombra enorme surgiu atrás dela. A caçadora se virou e viu que estava lá. Ela sorriu nervosa, sussurrando que estava acabada. Enquanto isso, Jianho e Garf corriam o máximo possível atrás da multidão de monstros. O caçador olhava desconfiado pro estranho ao seu lado. Ele não sabia explicar o motivo, mas confiava em Jianho. Pensou que enquanto o garoto não fizesse nenhuma besteira, não valia a pena matá-lo. Depois de um tempo alcançaram Lash, ela estava imóvel. Garf gritou por ela, mas a garota só mexeu os lábios sem voz, dizendo que era hora de correr. Na frente deles, uma névoa espessa subia ao céu. Atrás dela, mal dava para enxergar uma forma enorme. Segundos depois, a entidade bateu as mãos com força. Na mesma hora, a névoa se dissipou, revelando um monstro amorfo gigante, encarando direto os olhos da Lash. Jianho, que já estava esgotado, mal conseguia acompanhar Garf. Ele olhou para o chão e disse que seu corpo era inútil. Ao mesmo tempo, logo após a primeira batida do monstro, o sangue das pessoas começaram a escorrer sozinho, como se fossem puxado para a criatura. Veio a segunda batida. Dessa vez, dezenas de dedos com garras surgiram dentro dos corpos dos moradores, rasgando eles de dentro para fora. Jianho ficou em choque com a rapidez daquele pesadelo. Enquanto isso, Garf correu até a mestra. Lash já estava caída no chão, sangrando também. Jianho entendeu. A cena que ele queria evitar já estava acontecendo. Garf, apavorado, segurou a mão da mestra e implorou que ela não desmaiasse. Lash estendeu uma mão trêmula e disse que tinha medo e que doía muito. Ela pediu desculpas por ter levado o aprendiz até ali. Enquanto isso, o monstro já erguia os braços para bater pela terceira vez. Lash ordenou ao aluno que fugisse dali o quanto antes, e então veio a terceira batida. O impacto ecoou. Garf ficou olhando para a mestra quase sem vida, sem nem tentar fugir. Nesse momento, Jianho correu. Ele pegou a camisa que tinha tirado antes e jogou sobre o rosto da Lash. Com as mãos trêmulas, amarrou atrás da cabeça dela para cobrir os olhos. Pela cidade inteira, flores de carne brotavam do chão, despedaçando pessoas. Garf olhava sem entender o que o Jianho fazia. Jianho, tremendo de medo, apertou o improviso no rosto da caçadora e disse que ninguém devia olhar nos olhos daquele monstro, pois se ele te encarar e bater palmas 3 vezes, a pessoa morre na hora. Depois falou que era hora de ir, pois precisava achar sua filha. Ele se levantou e encarou a criatura gigante. Jianho já tinha visto aquelas mãos antes. Eram as mesmas que seguravam sua filha quando estava inconsciente. O homem olhou direto nos olhos do monstro e perguntou onde estava sua filha. O ser fechou um pouco os olhos e respondeu de repente que ele e a Ia já se conheciam. A criatura levantou a cabeça e pareceu encher a boca de água. Depois estendeu as mãos e cuspiu uma criança nelas, dizendo que era a filha dele. O demônio olhou para a menina com um sorriso, fingindo fazer carinho nela. A cena deixou Jianho completamente furioso. Ele quis avançar contra o monstro e salvar a filha, nem que fosse à custa da própria vida. Mas Garf se adiantou e atacou o demônio primeiro. Num salto, ele acertou o rosto da criatura com toda a força. O monstro tombou para trás, segurando a cabeça com uma das mãos. Ao soltar o aperto, abriu a outra mão e deixou a criança cair. Vendo isso, Jianho gritou o nome da filha com tudo que tinha. Por sorte, a menina caiu nos braços de uma moradora da cidade. A jovem olhou apavorada, primeiro para a criança desconhecida e depois para o monstro. O demônio escancarou a boca e berrou que aquela era sua filha. Garf aproveitou a abertura e atacou de novo, tentando derrubar a criatura. Mas o monstro já esperava. No mesmo instante, bateu as mãos, lançando uma onda de choque que jogou Garf para trás. Vendo que estava sendo encarado, Garf fechou os olhos para não cometer o mesmo erro da mestra. Mas o demônio previu isso também. Num piscar, ele acertou o Garf com um soco brutal. A mão maior que uma cabeça humana esmagou o caçador contra o chão, gerando um estrondo enorme. Exausto e imobilizado, Garf gritou de dor. O monstro agarrou o corpo dele e repetiu várias vezes que a Ia era sua filha. Trazendo o caçador cada vez mais perto do rosto, a criatura travou contato visual direto. Naquele momento, Garf já não acreditava que sairia vivo. Enquanto isso, atrás do monstro colossal, ainda estava o Jianho. Como o cara já tinha lido o romance, ele sabia muito bem que o ponto fraco do demônio ficava escondido em algum lugar da cauda. Quando a criatura mexeu a cauda de novo, Jianho conseguiu enxergar o corpo real que controlava aquele monstro enorme. Sem pensar 2 vezes, ele pegou do chão a maior pedra que conseguiu segurar e ergueu com força. Mas nesse instante, o corpo na cauda despertou e abriu um sorriso cruel direto para ele. Jianho tentou esmagar a pedra contra o chão, mas o monstro foi mais rápido e jogou a cauda pro lado. Na mesma hora, a parte traseira da criatura disparou num golpe certeiro, acertando em cheio o
estômago dele. O impacto foi tão forte que o Jian-ho foi arremessado para trás, voando quase 100 metros. A criatura olhou com raiva e perguntou como ele ousava fazer aquilo, só que pelo jeito como o monstro reagiu, Garf percebeu que havia pânico por trás daquela fúria. Ele notou que a cauda escondia mesmo alguma fraqueza. Aproveitando essa distração, o caçador conseguiu se soltar do aperto mortal e cravou o joelho no rosto do demônio. A criatura baixou a cabeça na hora, gritando que era inútil. Garf se abaixou no chão, agarrou de repente a pata dianteira do inimigo e gritou pro novo aliado que aquele era o melhor momento para atacar. Jian-ho, que já tinha se levantado de novo, ergueu a pedra mais uma vez acima da cabeça. Agora ele precisava acertar de qualquer jeito. Com toda a força que tinha, esmagou a pedra contra o corpo principal do demônio, amassando-o de vez. Na mesma hora, a criatura soltou um urro selvagem que ecoou pela cidade inteira. Foram quase 30 segundos de gritos, até que aos poucos o som foi diminuindo. O corpo do demônio começou a apodrecer diante dos olhos deles. Mesmo assim, ele se virou pro Jian-ho e perguntou como ele ousava fazer uma coisa dessas. Jian-ho encarou firme e disse que não ia permitir que nenhum monstro desse ousasse falar o nome da filha dele. O corpo da criatura se deteriorava cada vez mais rápido, soltando fumaça e um cheiro insuportável. Logo em seguida, os monstros menores, aqueles que tinham atacado primeiro, também começaram a se decompor. Jian-ho estava prestes a respirar aliviado, mas de repente ouviu o demônio rir de novo. O susto foi tão grande que ele caiu no chão. O monstro da cauda continuava rindo, como se nada daquilo fosse o fim. Sem entender nada, Jian-ho perguntou o que era tão engraçado. O demônio fungando falou que o papai tinha tentado matar a própria filha. Ele repetia essa frase o tempo todo, rindo e gritando no meio. De repente, a criatura encarou direto os olhos do Jian-ho e perguntou em tom de acusação como ele ousava fazer isso. Mas do nada, a cabeça do monstro explodiu numa rajada de energia. Jian-ho ficou olhando chocado, enquanto aquela massa nojenta de carne ia se desfazendo. Pelo visto, Lash tinha recobrado os sentidos e se cansado de ouvir aquelas baboseiras que claramente não eram verdades. Logo depois, não muito longe dali, ecoou o choro desesperado de uma criança. Jian-ho reconheceu a voz na mesma hora. Era a filha dele. Uma moradora desconhecida tentava acalmar a menina, que tinha caído direto nos braços dela vindo do céu. Em seguida, essa mulher entregou a criança para outros sobreviventes e eles foram passando a garotinha de mão em mão. Assim, Ayan acabou chegando até a chefe do bairro. Ela segurou a menina e disse que o deus, o pai, olhava por cada pai e por cada filho. Depois virou-se pro Jian-ho e desejou que a deusa Miriam os abençoasse. Com essas palavras, entregou a filha pro pai. Jian-ho agradeceu de coração aos moradores que ajudaram. Depois de tanto tempo, ele finalmente podia abraçar a filha de novo. Só que no fundo, ele estava em choque por tudo que tinha acontecido. A garotinha estava salva, mas agora eles estavam presos em um mundo completamente diferente e nada menos perigoso. Lash, curiosa, perguntou pro aluno quem era a menina, e Garf respondeu que era a filha daquele homem. Jian-ho abraçou a filha com toda a força, pedindo desculpas por tudo que tinha feito. Depois, em lágrimas, agradeceu Garf e Lash por terem salvado sua filha, prometendo que nunca esqueceria o que eles fizeram. Logo depois, um cansaço absurdo tomou conta dele. Jian-ho sussurrou que um dia retribuiria os caçadores e então desabou no chão, apagando na hora. Os caçadores ficaram em silêncio, olhando para aquele homem estranho que tinha aparecido do nada na vida deles. Depois trocaram olhares e perceberam que não seria certo deixá-lo ali caído. Garf comentou que precisavam arrumar algum lugar para o homem e para a filha. Lash se inclinou sobre o homem desmaiado, curiosa para entender como ele ia pagar essa dívida. Mas isso ficaria para depois. Assim, a prova difícil que o protagonista do romance Garf teria de enfrentar no prólogo realmente aconteceu. Só que graças às ações do Jian-ho, o rumo do prólogo e de toda a história tinha mudado completamente. Então, foi explicado o que aconteceu depois da batalha. Quando se encontraram, Lash estendeu a mão e mostrou um saco de dinheiro para ele. Ela explicou que aquilo era por ter salvado sua vida. Além disso, disse que tinha ganhado um extra por causa da informação falsa da patrulha. Jian-ho olhava pensativo para a bolsa de prata que ela oferecia. Ele sabia que precisaria falar sobre como pagaria pelo resgate da filha, mas uma ideia melhor surgiu na cabeça. De repente, ele pediu que a Lash entregasse toda a prata da bolsa para ele. Na hora, os caçadores ficaram em silêncio, olhando surpresos para aquele sujeito maluco. Antes que viessem os xingamentos, Jian-ho explicou: caçadores de monstros viviam de uma renda instável e só recebiam dinheiro quando monstros apareciam, e ainda por cima ganhavam metade do que pessoas normais recebiam por causa das maldições que carregavam. O pior era que eles também não eram aceitos em lugares comuns, porque as pessoas tinham medo de que se transformassem em monstros a qualquer momento. Nesse momento, Lash interrompeu a explicação de forma brusca. Ela olhou firme nos olhos do Jian-ho e perguntou o que tudo isso tinha a ver com o dinheiro dela. O homem respondeu que queria usar a prata para abrir um lugar na região
região onde caçadores de monstros pudessem comer e descansar em paz. Garf disse que não dava para acreditar nisso só porque ele falou. Lash concordou com o aluno, dizendo que era uma promessa ousada demais, mas também ressaltou que, se não fosse mentira, finalmente teria um lugar deles naquela cidade. Depois de pensar um pouco, Lash sorriu e apontou o dedo pro Jianho e perguntou o que ele ia fazer dali em diante. Vários meses se passaram desde aquela conversa e muito trabalho foi feito. Eles conseguiram um espaço com ótima vista para a Cidade Média e limparam juntos o local. Assim que abriram o estabelecimento, ele ficou famoso rapidinho entre os moradores. O salão estava sempre cheio, todo mundo querendo experimentar comida boa por um preço justo. Garf até trabalhava como garçom nas horas vagas, mas nunca tinha mãos suficientes para dar conta dos pedidos. Na cozinha, o único responsável era o Jianho, que cuidava de tudo: cozinhar, preparar e organizar os ingredientes. Ele terminava exausto todos os dias, mas o esforço trazia uma ótima renda para os três. Sua especialidade era o ramen de frango, que se tornou a sensação do lugar. Os moradores ficavam maravilhados porque nunca tinham provado algo tão simples e ao mesmo tempo tão saboroso. Quando perguntavam como um cara simples como Jianho tinha aprendido a cozinhar daquele jeito, surgiram rumores de que ele tinha trabalhado como chefe particular de algum aristocrata. Mas na real, ninguém podia imaginar que ele só tinha visto a receita no YouTube na época em que trabalhava como entregador. Em um dia comum, Lash saiu do quarto onde descansava e chamou Jianho. Ela devolveu a filha pro pai e contou meio sem jeito que tinha bebido umas garrafas de álcool enquanto cuidava da menina. Jianho, irritado, lembrou que os preços da cerveja tinham subido muito e que a Lash já tinha bebido 2 barris em um único mês. A caçadora disse que entendia, mas propôs um acordo. Prometeu que se Jianho respondesse uma pergunta, ela pararia de beber enquanto estivesse cuidando da menina. Ele então perguntou qual era a questão. Com um brilho nos olhos, Lash quis saber como Jianho sabia exatamente onde os monstros apareciam o tempo todo. Sabendo que não podia revelar a verdade, ele apenas disse que não podia contar, mas garantiu com um sorriso que a informação dele jamais colocaria ela ou a aluna em perigo. Lash ficou um tempo calada, encarando os olhos dele. Depois disso, ela simplesmente voltou a estender as mãos para as canecas de cerveja. A animada disse que, já que não recebeu resposta, continuaria bebendo. Antes de fechar a porta, ainda falou que só pararia de beber quando o Jianho finalmente desse uma resposta. Quando ela saiu de lá, o homem caminhou até a parede coberta por tecido, puxou a cortina e revelou o mapa daquele mundo cheio de bilhetes com anotações sobre monstros. Durante todo esse tempo, Jianho nunca chegou perto de entender como tinha ido parar ali, e por algum motivo, a doença da filha parecia ter regredido naquele lugar. Ele passou o dedo por um bilhete que usava de lembrete. Provavelmente, para sair dali, ele teria que mudar o fim da história. No conto escrito pela esposa, existiam 4 zonas principais de eventos. A primeira era a muralha, importante só perto do fim. A segunda era a Floresta Escura, palco da guerra massiva contra monstros antes mesmo da muralha ser erguida. Algumas pessoas ainda viviam lá, mas monstros e fenômenos estranhos continuavam surgindo o tempo todo. As duas últimas eram as favelas e os bairros de classe média. Mesmo dentro da muralha, esses lugares ainda sofriam com aparições frequentes de monstros. A lanchonete que Jianho abriu era perfeita para reunir aliados e enfrentar monstros. De dia, trabalhavam juntos como comerciantes comuns. À noite, caçadores, e Jianho escondia suas identidades reais, passando despercebidos. As pessoas confiavam neles, achando que eram apenas gente boa e bem informada. Enquanto isso, Jianho usava seu conhecimento da história para avisar sobre as aparições, e juntos eles caçavam hordas de monstros. O resultado era ótimo. De dia tinham renda estável com o restaurante, e de noite ganhavam ainda mais como caçadores. A situação financeira já não era problema, mas ainda havia algo maior por trás. No fim da história da esposa, aquele mundo simplesmente colapsava, e ela nunca explicou o motivo do que exatamente destruiria o mundo. Pelos seus cálculos, restavam apenas uns 2 anos até que tudo acabasse. De repente, por trás da porta, Garf começou a gritar que mais 6 pessoas tinham pedido ramen. Jianho tentou ignorar aqueles berros e pensar no que podia fazer, mas Garf continuava reclamando que tinha clientes demais e todos queriam um cardápio especial. Jianho teve vontade de gritar também, mas em vez disso acabou chorando. A verdade é que as coisas estavam indo bem demais na taverna e ele não tinha tempo nem para pensar em como salvar o mundo. Depois de se recompor, saiu até os clientes. Para sua surpresa, ninguém estava bravo com a longa espera. Jianho sorriu, pediu desculpas e avisou que iam encerrar por hoje.
Na mesma hora, pendurou um aviso na entrada dizendo que a taverna estava fechando por falta de ingredientes. As pessoas do lado de fora ficaram olhando espantadas, sem acreditar que aquele lugar ia fechar justamente porque não tinha mais comida. Jun-ho se curvou respeitosamente e os clientes começaram a se dispersar. Alguns ainda comentaram que mesmo fechando mais cedo, não existia taverna melhor. Isso deixava o Jun-ho surpreso. Ele não acreditava na popularidade que o lugar tinha conquistado. Nesse momento, Garf e Lash apareceram na rua. Lash, totalmente bêbada, falou que era óbvio que a taverna tinha fama, porque era o único lugar onde os caçadores podiam comer e beber sem serem expulsos. Logo depois, ela desabou no chão sem força para ficar em pé e perguntou se o Jun-ho ia distribuir cerveja no dia seguinte. Garf repreendeu a mentora e pediu que ela parasse de pensar em bebida, mas de repente, Lash mexeu as orelhas como se tivesse escutado algo estranho. Ela virou a cabeça de lado, tentando descobrir de onde vinha o som. Seus olhos caíram sobre a porta da taverna e ela ficou parada ouvindo atentamente. Depois de um tempo, Lash achou que tinha imaginado coisa e se despediu animada de Jun-ho e da pequena Ayan. Mas antes de Garf levá-la embora, ela olhou sério para Jun-ho e disse que ainda iam se ver mais tarde. Ele ficou confuso, mas acabou concordando com a cabeça. Quando se despediu dos caçadores, Jun-ho entrou de novo na taverna e desabou no salão, completamente cansado. Andando de forma distraída até a cozinha, não percebeu que havia um homem estranho sentado e encarando ele sem parar. Quando chegou perto do balcão, Jun-ho finalmente se virou e viu o visitante. Explicou que o local já estava fechado, mas o homem respondeu que sabia. Mesmo assim, continuou olhando fixamente para ele. Jun-ho virou de costas, foi pro balcão e começou a lavar a louça. Só que não tirava os olhos do estranho, que permanecia sentado, sorrindo para ele como se soubesse de alguma coisa. Então Jun-ho perguntou se ele queria experimentar o ramen especial da casa. O visitante respondeu, dizendo que tinha ouvido boatos de que aquele lugar era muito famoso. Jun-ho quis saber que tipo de boatos eram esses. O homem disse que escutou falar da comida incrível e também que a taverna recebia caçadores. Do nada, o estranho riu alto e gritou que alimentar aqueles caçadores que eram meio monstros era muita loucura. Jun-ho ignorou o ataque e só perguntou se tinha algum problema com isso. O visitante então disse que caçadores também eram monstros e que ninguém sabia quando eles poderiam se transformar em feras. Afirmou com toda certeza que um dia todos virariam bestas e massacrariam os humanos. O estranho parecia indignado pelo fato de Jun-ho não só alimentar caçadores, mas também oferecer pouso a eles, mesmo tendo uma filha pequena. Depois riu e disse que na real não era por isso que tinha ido até lá. Ele contou que ouviu falar que o dono da taverna sabia absolutamente tudo sobre monstros. Jun-ho ficou intrigado com aquilo, mas se fez de desentendido, dizendo que era apenas um cozinheiro comum. Com ironia, o homem fingiu surpresa, dizendo que se impressionava com sua humildade exagerada. Jun-ho só deu um sorriso de canto e continuou atuando como se não entendesse nada. Enquanto isso, foi até um dos armários, abriu a porta e olhou suas anotações sobre monstros. Era quase certeza que aquele sujeito sentado à sua frente não era humano. Sua esposa já tinha contado que existiam 3 tipos principais de monstros. O primeiro eram as bestas, as mais comuns com pouca inteligência. O segundo eram os conjuradores, muito mais inteligentes e capazes de usar magias horríveis, mas apareciam com muito menos frequência. E tinha o terceiro tipo ainda mais assustador, os monstros com nome. Esses eram os mais perigosos, ligados diretamente à linha principal da história e sempre causavam desgraça. Naquele instante, Jun-ho começou a achar que era justamente um desses que estava diante dele. O visitante quebrou o silêncio e perguntou o que o Jun-ho estava preparando de tão simples. Calmo, ele respondeu que estava escolhendo alguns ingredientes. O estranho sorriu ainda mais e disse que nunca tinha gostado de comida humana, mas deixou claro que daria uma chance de ser surpreendido. Nesse momento, a pequena Ayan estendeu a mão na direção do homem e chamou pelo pai. Jun-ho sorriu e disse à filha que eles tinham uma visita simpática, então deveriam preparar algo para ela também. O estranho, no entanto, ficou encarando o rosto da criança de forma perturbadora e de repente soltou uma provocação horrível, perguntando como o pai costumava maltratar a filha. Jun-ho gelou e ficou em silêncio. Então o homem continuou, sugerindo que se não batia nela, com certeza já tinha tentado matá-la. Essas palavras fizeram o sangue do pai ferver. Ele olhou o monstro nos olhos, tomado de ódio. A criatura riu e perguntou como era ter segredos revelados em voz alta. Disse também que Jun-ho ainda podia tentar se defender. O homem respirou fundo e disse que aquilo era um engano. O monstro gargalhou, dizendo que fazia tempo que não ouvia algo tão patético.
Jianho lutava contra si mesmo, tentando não perder o controle. Conseguiu se recompor um pouco e perguntou por que a criatura estava tentando provocá-lo daquele jeito. As palavras tiveram efeito. O monstro parou de insultar por um momento e ficou encarando a filha dele de forma intensa. De repente, deu um salto e avançou na direção da menina. Rapidamente, Jianho abriu a porta do armário e colocou a Ye lá dentro, fechando na mesma hora. Depois se virou para o salão e, já de costas para a cozinha, pegou uma faca pronto para lutar até o fim. Mas quando ergueu a faca, a mão do monstro agarrou seu pescoço em um segundo. Logo em seguida, a criatura abriu a boca de um jeito antinatural. De dentro, pequenas mãos rosadas começaram a surgir, até que o corpo inteiro do monstro saiu daquela casca humana. Então ele pediu para que esperasse alguns segundos, enquanto ajustava os ligamentos daquela pele falsa, só para conseguir espiar pela boca com mais conforto. Depois comentou satisfeito que aquilo tudo era só uma resistência incrível. Explicou que aquela casca tinha um voluntário fraco demais e por isso era mais fácil falar daquela forma. O monstro disse que sempre achou que o dono da taverna fosse apenas um cara informado demais. Imaginava que talvez fosse um cozinheiro que passou a vida estudando monstros para se vingar da família assassinada. Mas só depois daquele encontro, ele percebeu que Jianho não era apenas o simples dono de taverna que aparentava ser. E agora, entendi o quão perigoso ele era. Foi nesse momento que o monstro sugeriu matar o curioso demais e enterrar junto à filha dele. As palavras fizeram a mão de Jianho tremer enquanto segurava a faca. Sem aguentar mais segurar a raiva, ele partiu para cima, desferindo várias facadas no corpo do monstro. A criatura se decepcionou, dizendo que pensava que o homem realmente conhecia todos os monstros. Mas pelo jeito que tinha reagido, ficou claro que não sabia. Mesmo sendo atacada, a criatura continuava insultando o Jianho, enquanto ele lutava para não esquecer da habilidade principal do inimigo. O monstro percebeu que o cozinheiro tinha se acalmado de repente e perguntou se ele já estava desistindo. Jianho sussurrou algo baixinho. A criatura não ouviu direito e quis saber de novo o que ele tinha acabado de dizer. Jianho respirou fundo, organizou os pensamentos e levantou o olhar e perguntou por que o monstro tinha manipulado tanta gente. A criatura ficou surpresa e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Jianho explicou que não estaria entre aqueles que, amando dela, despejariam suas emoções só para sobreviver. Essas palavras deixaram o monstro furioso. Ele tentou socar o rosto do Jianho, mas o punho bateu numa barreira invisível e impenetrável. Jianho disse que conhecia bem a habilidade daquela criatura. Ela só podia matar vítimas que fossem provocadas a ponto de gerar emoções negativas. Tentando virar o jogo, o monstro ameaçou dizendo que poderia puxar a criança do armário e jogá-la de uma grande altura, do mesmo jeito que o próprio pai já tinha feito com ela. O corpo do Jianho tremeu de novo. Percebendo que a provocação tinha surtido efeito, a criatura repetiu a ameaça. Mas dessa vez, Jianho levantou a cabeça e soltou uma risada estranha e arrepiante. Ele perguntou por que alguém prestes a morrer perderia tempo falando qualquer coisa. A criatura ficou confusa, surpresa que aquele cozinheiro tinha acabado de prometer matá-la. Jianho então perguntou como ela se sentia por ter desperdiçado tanto tempo. O monstro olhou intrigado, esperando por mais insultos, mas dessa vez o homem não disse nada. De repente, o sino tocou na porta da frente. A porta se abriu e um estranho entrou. Era um homem alto, de chapéu de abas largas e com uma espada presa às costas. No meio daquela escuridão, aquela silhueta fez o Jianho reconhecer na hora um dos personagens mais importantes do romance. O homem ergueu a cabeça e encarou a criatura. Mesmo com a garganta apertada, Jianho tentou cumprimentar o visitante com um sorriso forçado. A entidade furiosa achou que tudo era uma armação do Jianho. Ela levantou a mão para atacá-lo, mas no mesmo instante o braço dela foi decepado e caiu no chão. O corpo principal do monstro também perdeu um dos membros. A espada daquele caçador era tão longa que cortou a criatura direto da porta. O monstro largou o Jianho e reclamou que era loucura cortar seu braço sem nem se apresentar. Ignorando as palavras, o caçador atacou de novo e cortou outro braço da criatura. O corpo principal também perdeu o mesmo membro. Foi nesse momento que a criatura percebeu que não tinha mais negociação. Ela tentou escapar pulando pela boca da casca, mas sem braços acabou caindo de cara no chão. O caçador observou em silêncio aquela cena patética. Quando se cansou, ergueu a espada e com mais um golpe preciso cortou os dois últimos membros do monstro. Depois, caminhou até a casca caída perto do balcão. Para surpresa do Jianho, o homem não atacou a casca, mas sim o corpo principal. Com um golpe certeiro no coração, perfurou o peito da criatura. O monstro ainda resistia, mas já tinha reconhecido o estilo de luta. Aquele era o Baldur, o caçador lendário, conhecido por sua frieza brutal e sua reputação misteriosa na cidade. Desesperado, o monstro começou a gritar insultos. Baldur levantou a espada junto da bainha e despedaçou a criatura de vez. O corpo principal também recebeu a ferida fatal. Em segundos, o monstro
monstro se desfez no ar. Jianho olhou apavorado para aquele caçador frio e impiedoso. De repente, Baldur colocou a espada no pescoço do Jianho. Ele disse que aquele demônio nunca tinha mostrado atividades antes. Jianho, exaltado, gritou que esse monstro aparece no meio da história e atormenta o protagonista. O cozinheiro chamou o caçador pelo nome e disse que ele sabia melhor do que ninguém que esse demônio já causava problemas há muito tempo. Baldur fez silêncio, mas logo depois balançou a espada e disse que nunca tinha revelado seu nome. Jianho, apavorado, cobriu a cabeça com as mãos e falou que já tinha ouvido aquele nome várias vezes de várias fontes. Nesse momento, Garf surgiu entre o Jianho e o bardo e aparou o golpe. Atrás do Baldur, Lash já mirava a cabeça dele com a arma pronta. Ela avisou que se ele não baixasse a espada, ganharia um buraco no corpo. Lash perguntou se Baldur tinha ficado louco depois de tantos anos e agora estava atacando pessoas. O caçador respondeu que, mesmo sabendo que Jianho não era um monstro, ele sabia demais sobre criaturas. Garf tentou defender o amigo, dizendo que o Jianho era só um humano que entendia da natureza dos monstros, mas não representava risco. Baldur perguntou se eles realmente achavam que ele confiaria nisso. Lash lembrou que tinha a habilidade de detectar mentiras e questionou por que ele não acreditava nela. Foi a primeira vez que Baldur sorriu. Ele olhou para os três. Agora estava sendo persuadido por Garf, um pirralho que virou caçador há menos de 5 anos, um cozinheiro suspeito e Lash, a jovem de orelhas pontudas que tinha devorado o próprio irmão. Baldur, sendo sarcástico, disse que aquela era uma boa equipe, digna de consideração. Ele então perguntou a Lash se ela ainda recusava em comer carne. Ao ouvir isso, a garota imediatamente atirou contra o caçador, mas errou. Baldur girou rápido e acertou um golpe de cotovelo no peito dela. Nesse instante, Garf tentou atacar, mas o lendário caçador foi rápido e bloqueou a espada usando só uma das mãos. Logo em seguida, ele deu um salto e acertou um golpe de joelho em cheio na cabeça do Garf. Os dois caçadores foram derrotados em questão de segundos. Depois de examiná-los, Baldur voltou a encarar o Jianho, que tremia de medo. Sem perder tempo, decidiu acabar logo com a ameaça e ergueu a espada avançando contra ele. Mas nesse mesmo instante, um tiro atravessou a porta aberta da taverna. A bala acertou em cheio a mão do Baldur, que segurava a espada. O braço decepado caiu bem perto do Jianho, que entrou em pânico. O caçador olhava de forma confusa para o próprio membro caído no chão. Ele tentou pegar a espada com a mão esquerda, mas a bota da Lasha desceu com força, prendendo o punho dele. Recuperada, ela apontou a arma direto para a cabeça do Baldur e perguntou se ele ainda achava que podia fazer alguma coisa. Baldur se levantou em silêncio. De canto de olho, percebeu o reflexo de uma mira telescópica no alto de uma torre. Nesse momento, Aya, que estava escondida no armário todo esse tempo, começou a chorar. Jianho correu até lá, pegou a filha nos braços e tentou acalmá-la. Baldur ficou encarando a criança por alguns segundos. Depois de um longo silêncio, comentou que não sabia que o Jianho tinha uma filha. Logo em seguida, pegou a espada do chão com a mão direita, que já havia se regenerado. Lash ainda o mantinha na mira, mas Baldur simplesmente guardou a espada com calma e foi andando em direção à saída. Na porta, Jianho pediu para ele esperar. Baldur se virou, encarando-o sem expressão. Jianho admitiu que, pela sua reputação, entendia que parecia suspeito. Falou também que estava mal por aquele primeiro encontro ter sido um desastre, mas garantiu que Baldur sempre seria bem-vindo ali. Sem responder, Baldur virou de costas e saiu. Antes de bater a porta, desejou que a senhora Miriam sempre guiasse o caminho ao pai e à filha. Assim que a porta se fechou, todos ali respiraram aliviados. Lash lembrou Jianho que mais cedo tinha dito que viriam em breve, e infelizmente estava certa. Depois, quis saber por que ele tinha sido tão educado com aquele brutamontes. Jianho respondeu que Baldur era um caçador assim como eles, então confiava nele. Lash então perguntou se ele confiava nela e no Garf do mesmo jeito. Jianho, sem ver problema nisso, apenas sorriu dizendo que sim. Quando Jianho saiu da taverna para o pátio, percebeu que a sniper ainda te observava. De repente, ele olhou direto para a mira e levantou as mãos. A atiradora levantou a luneta e viu uma placa de agradecimento. Por alguns instantes, ela encarou a mensagem sem acreditar que fosse para ela. Quase chorando, percebeu que tinha sido descoberta. Jianho continuava sorrindo, segurando a placa e olhando direto para a janela da torre. Junto da filha, ele balançava o objeto de um lado para o outro. Vendo aquilo, a sniper Kapar ficou em pânico. Ela pulou para trás do rifle, apavorada por ter sido revelada com aquele disparo. Com certeza o homem descobriria agora que ela vinha te espionando esse tempo todo. Movida pela curiosidade, Kapar voltou a mirar. Dessa vez, dois homens que trabalhavam na taverna também estavam do lado do Jianho acenando para ela. Isso já era demais. De repente, a porta do quarto se abriu e um guarda entrou. Ele perguntou como Kapar tinha conseguido entrar lá de novo. A garota nervosa respondeu que só tinha vindo caçar monstros. O homem abriu um caderno e quis
saber em quem ela tinha atirado e onde. Capar gaguejou, tentando inventar uma resposta. O guarda, vendo sua hesitação, perguntou se estava tudo bem. No fim, ela acabou admitindo que tinha atirado no Balder por engano. O homem congelou sem reação. Depois de um tempo, ele repetiu a pergunta, querendo confirmar a quem ela tinha acertado. Capar se levantou, curvou-se e pediu desculpas. O guarda disse que precisaria reportar o caso ao Sr. Cloud. Ao ouvir o nome, Capar gritou que não deviam incomodar o pai dela. O guarda a encarou fixamente. Foi então que a jovem percebeu que sua capa tinha escorregado e revelado partes do corpo que ela escondia. Assustada, puxou o manto de volta e disse que ele podia reportar a quem quisesse. Se despediu com boa noite e o homem saiu batendo a porta. Ainda irritada, Capar se jogou na cama, pegou o lenço que tinha deixado na entrada e abriu. Dentro havia a comida trazida pelos criados da taverna, 3 ovos cozidos num molho delicioso, o mesmo prato que ela sempre pedia. Suspirou, lembrando do jeito que o guarda tinha fugido ao ver suas feições, mas logo sua mente voltou para a cena do homem erguendo a placa. Ela não sabia como ele tinha descoberto sua identidade, mas já era tarde. Jianho sabia que ela existia. Assim, ele tinha finalmente conhecido o personagem mais poderoso daquela história. Na trama original, esse momento só aconteceria bem mais tarde, quando o protagonista enfrentaria o monstro da língua afiada. O problema era que esse episódio no livro acontecia muito mais tarde. Jianho só esperava não ter bagunçado a ordem dos acontecimentos com sua intervenção. Afinal, algumas semanas antes ele já tinha alterado o destino de outro personagem. Nessa ocasião, quando um guarda apareceu em seu estabelecimento, Jianho deu a ele um pequeno presente de boas-vindas. Ainda comentou que a pessoa protegida pelo guarda provavelmente adoraria o prato servido ali. Foi uma sorte enorme Capar ter atirado em Balder a tempo. Se não fosse isso, Jianho provavelmente já estaria morto. Mas a grande questão é que Capar, que só apareceria no final da história, decidiu se envolver muito antes. Olhando para os desenhos, Jianho entendeu que, como já tinha mudado várias linhas da trama, essa alteração não seria o suficiente para sobreviver. Se não podia mais contar com a história original, precisava aprender a manipular os personagens principais a seu favor. E a forma mais fácil era tentar contratar esses personagens e mantê-los por perto. No dia seguinte, Capar estava de novo com seu rifle em mãos, observando Jianho. Ela viu quando ele saiu da cozinha e foi até o mercado depois de muito tempo. Jianho conversava com vários comerciantes, aparentemente buscando informações. Passou também por uma livraria e cumprimentou outro vendedor. A garota se perguntava como ele sempre conseguia se enturmar tão fácil com qualquer um. De repente, ele se aproximou da torre em que ela estava e começou a falar com os guardas. Para surpresa de Capar, os guardas deixaram que ele entrasse sem dificuldades. Ela ficou nervosa ao perceber que Jianho estava subindo até onde ela estava. Poucos segundos depois, batidas fortes soaram na porta. Sem esperar resposta, Jianho entrou e a cumprimentou, chamando-a pelo nome e se apresentando. Os dois se sentaram à mesa em um clima meio constrangedor. O silêncio foi quebrado por Ayan, que gritou algo sem sentido, assustando Capar. Jianho sorriu, apresentando a filha, e disse que a menina lembrava de sua salvadora. Capar, corada, quis saber como ele tinha conseguido chegar ali e por que os guardas o deixaram passar. Jianho explicou que aqueles guardas eram clientes frequentes da taverna e sempre se davam bem com ele. Bastou perguntar como subir até a torre que eles o conduziram. Além disso, disseram que ele poderia agradecer a incrível Capar, que com seu rifle protegia corajosamente Sana dos monstros. Envergonhada, Capar se encolheu no meio do manto diante de tantos elogios. Jianho então disse que quase esqueceu do mais importante. Ele abriu uma caixa e mostrou os ovos com molhos preparados conforme os guardas haviam orientado. Capar se derreteu de imediato, admitindo que adorava aquele cheiro. Jianho comentou que 3 ovos como os guardas levavam não seriam suficientes, então trouxe mais. Ela respondeu que não queria incomodar os guardas pedindo tanto. Jianho concordou e revelou que na verdade tinha ido tratar de negócios. Ele explicou que queria pedir um favor especial a Capar. Depois da conversa, desceu feliz as escadas. Lá embaixo, ergueu a cabeça e viu a bandeira balançando no alto da torre. Jianho tinha pedido a Capar que fixasse um pano anunciando a taverna e recrutando homens fortes para entregas, com o objetivo de se conectar com os personagens e recrutá-los para proteger sua filha. Quando terminou, a garota se inclinou na janela e acenou, mas não percebeu que tinha colocado a bandeira de cabeça para baixo. O enorme tecido chamou a atenção dos caçadores que passavam. Entre eles estava o Balder, que inclinou a cabeça e leu a mensagem invertida. Em certo momento, uma garota de cabelos brancos arregalou os olhos ao ler que caçadores de monstros eram
eram bem-vindos naquela taverna. Pra ela, aquilo resolvia muitos problemas. E a taverna tava cheia como sempre, um monte de clientes novos pedindo pra anotar o pedido e outros perguntando quando a comida ia ficar pronta. Enquanto o Garf anotava o pedido de um cara, a Lash chegou de repente atrás dele e apertou o pescoço. Do nada começou uma pancadaria estranha e todo mundo ficou sem entender nada. No meio daquela bagunça, Jianho tava cozinhando. Aquilo tudo deixava ele maluco, trabalhando sem parar e sem ganhar nada. Um tempo depois, eles colocaram uma plaquinha de descanso. Os três desabaram em cima da mesa, exaustos de tanto trabalhar. O Jianho chamou a Lash e perguntou se ela não achava que estava na hora de começar a trabalhar de verdade e ganhar algum dinheiro. Ela ficou meio sem entender. Disse que, de vez em quando, até ganhava grana caçando monstros. Mas Jianho, já irritado, falou de forma sarcástica que isso já faz uns 6 meses e que o tempo passava voando. Meio sem graça, a Lash riu. Comentou que se ele contasse onde encontrar outro monstro, ela acabava com ele rapidinho. Disse ainda que, segundo a guarda, esses bichos pareciam bastante por ali. Jianho ficou mais sério porque sabia que era verdade e também não era culpa dela. Ele precisava se lembrar da próxima parte da história para talvez conseguir uma pista. O problema é que até mesmo no romance, os monstros só apareciam do nada, sem nenhuma explicação do porquê existiam. Jianho entendeu que tinham chegado até ali seguindo a trama. Só que agora, a história parecia uma bagunça total. Ele não fazia ideia do que viria a seguir, até que seus pensamentos foram cortados quando alguém bateu na porta. Rapidamente ele se virou, pedindo desculpas pela demora. E aí, uma garota de cabelos brancos entrou na taverna. Ela se apresentou como a 13ª herdeira da casa Sana. Orgulhosa, disse ser a única filha legítima da família Tirna, a Tirna Rosen Marduna. Jianho ficou confuso, não entendia o que uma nobre estava fazendo naquela região. E do nada, ela apontou para ele e chamou de entregador. Jianho respondeu que na real, ele era o dono daquele lugar. Olhando para ela, Jianho tinha quase certeza que ela não aparecia no romance. Se perguntou se talvez tivesse confundido a taverna com uma agência de caçadores. Animada, ela perguntou se contratavam caçadores de monstros. Mas Jianho deixou claro que só faziam entregas e que não eram agência nenhuma. Avisou que reabririam em breve e se ela não tivesse vindo para comer, pediu que fosse embora. Ignorando completamente, a garota ficou meio confusa e pediu para esperarem. Ela se enrolou um pouco, mas disse que pagaria muito bem se aceitassem sua solicitação. Só que o Jianho respondeu que eles não aceitavam trabalhos por dinheiro. Nessa hora, Lash cochichou, falando que pensava o contrário, e perguntou se era sério que não iam aceitar. Jianho explicou que pedido de nobres sempre acabavam sendo complicados. Lash começou a rir, dizendo que eles pediam coisas problemáticas mesmo. A garota então gritou, dizendo que estava oferecendo um tesouro de família, algo que não tinha preço. Na hora, os dois ficaram sem reação. Com os olhos brilhando, se perguntaram se ela falava sério. Pouco depois, resolveram sentar e ouvir o que ela tinha a dizer. A garota contou que tinha um amigo que queria encontrar. Disse que ele era um plebeu da mesma idade que costumava visitar sua propriedade para vender produtos. Entendendo, Jianho perguntou se ela sabia o nome dele ou onde morava. Um pouco aflita, ela respondeu que o nome dele era Hus, mas não fazia ideia de onde ele morava. Lash ficou séria e suspirou na hora. Ela comentou que naquela cidade devia ter milhares de pessoas chamadas Hus. A garota ficou sem palavras e acabou pedindo desculpas. Vendo ela triste, Lash não conseguiu recusar. Disse que ainda assim, isso não queria dizer que não tinham nenhuma pista. Animada, a garota perguntou se era sério, mas como a Lash não era boba, falou que antes de começar queria ver o tal tesouro, que talvez isso pudesse motivar eles um pouco mais. A garota se surpreendeu e disse que só entregaria o tesouro depois de concluírem o serviço. Lash foi ainda mais apelativa. Perguntou se ela iria mesmo abandonar o amigo, falando que ele podia estar ferido e sozinho em algum lugar. Isso deixou a garota cheia de remorso. Aproveitando o momento, Lash puxou um papel e perguntou se nesse caso um contrato parecia justo. Na hora, já mandou a garota assinar com a digital. Ela ficou assustada e falou que o pai dizia para nunca assinar nada sem pensar. Só que a Lash segurou a mão dela à força, dizendo que não precisava ser tímida. Ainda manteve a mão firme para garantir que ela assinasse aquele contrato suspeito. Nisso, o Garf chegou e perguntou se o Jianho não ia impedir, mas o Jianho só começou a rir e tampou a boca do Garf. Aí disse para Lash se acalmar e que deviam visitar a casa da senhorita primeiro. Aí a garota ficou indignada, dizendo que aquilo era um absurdo, reforçando que ela era uma nobre. Mesmo assim, Lash continuou pressionando. No fim, não adiantou de nada. Ela meio que foi forçada a assinar contra a vontade. Depois disso, eles colocaram uma placa de aviso, dizendo que estavam fechados por motivos pessoais. Algum tempo depois, chegaram à residência da nobre, e não era nada do que imaginaram. As paredes estavam quebradas, parecia até abandonada. Assim que entraram, começaram a observar tudo. Tinha coisas espalhadas pelo balcão e alguns panos surrados no varal. Foi aí que perceberam como estavam cansados depois de andar quase o dia todo para chegar até ali. Garf ficou sem palavras, olhando uma xícara toda trincada. Indignada
soldado cochichou com a Lash, falando que a garota tinha dito ser nobre e ter um tesouro inestimável. Ele ainda perguntou que tipo de nobre morava no meio das montanhas, sem dinheiro nem pra carruagem. Só que a garota ouviu e jurava que era verdade. De repente, ela colocou uma sacola estranha em cima da mesa. Todos ficaram desapontados ao ver o tesouro que ela falava. Lash já estava com um pressentimento ruim desde o começo. Ouvindo aquelas críticas, a garota ficou triste e abaixou a cabeça. Curiosa, Lash virou o saco para ver o que tinha dentro, mas nem poeira tinha. Chamou pela senhorita, que respondeu chorando. Estressada, Lash perguntou se aquilo era uma piada e gritou se ela chamava aquilo de tesouro. A garota chorou ainda mais, afirmando que aquele era o tesouro mais valioso da família. Sem paciência, Lash falou se ela tinha noção de quantas pessoas comprariam aquilo. Disse que talvez algum colecionador esquisito com gosto duvidoso, e olhe lá. Ela encheu os olhos de lágrimas, achando que o amigo não seria resgatado. Lash entregou o treco pro Jianho e disse pra irem embora. Só que vendo a coitada triste, Jianho começou a sentir pena. Ele se levantou, deixando a Lash surpresa. Ela disse que mesmo a garota sendo boa pessoa, como aceitariam continuar com aquele serviço. O Jianho riu e respondeu que a senhorita Madurna parecia desesperada para encontrar o amigo. De repente, Ai abriu um sorriso fofo pra Madurna. A nobre ficou surpresa, mas não resistiu ao sorrisinho da bebezinha. Ela acabou sorrindo também e prometeu que não ia mais chorar. Jianho pegou o objeto estranho e disse que se achassem alguém para comprar, talvez ainda ganhassem alguma coisa. Mas do nada, algo saiu de dentro e caiu no chão. Todos ficaram surpresos porque aquilo parecia um tipo de macarrão. Só que pela cara do Jianho, aquilo não parecia só um simples macarrão não. Eles ficaram olhando todos bobos para aquele pote estranho que apareceu do nada dentro de uma bolsa que até então parecia vazia. Jianho não conseguia entender como aquilo tinha parado ali. Lash, empolgada, começou a gritar para ele chacoalhar de novo e ver se saía mais alguma coisa. O Garf também entrou na onda e perguntou se não podia surgir algo ainda mais maluco. Vendo a reação assustada da Madurna, Jianho foi direto e perguntou o que tinha acabado de acontecer. Ela explicou que só ouvia boatos por aí, mas nunca tinha acreditado de verdade. Jianho ficou curioso e pediu que ela contasse melhor. Madurna disse que diziam que, se alguém abençoado pelos deuses estrangeiros segurasse a bolsa, ela traria de volta algo que essa pessoa já tivesse tocado antes, alguma coisa que ela realmente precisasse ou desejasse. Essa revelação deixou Jianho sem entender nada. Lash, com os olhos brilhando, perguntou logo se daquela bolsa não podia sair moedas de prata. Madurna, nervosa, disse que não sabia. Só que a Lash ficou encarando ela tão intensamente que a garota pediu para ela parar com aquele olhar. Jianho, agora mais confiante com a bolsa estranha na mão, prometeu que ia encontrar o amigo da Madurna. Os olhos da garota brilharam na hora e ela agradeceu cheia de gratidão. Enquanto isso, Lash já estava babando só de imaginar a quantidade de prata que poderia sair daquela bolsa. Do nada, apareceu um bonequinho estranho bem na frente deles. Todo mundo ficou confuso, sem entender o que era aquilo. Foi aí que a Lash começou a rir e perguntou pro Jianho se ele sabia da habilidade dela. Ele respondeu que sim, que ela conseguia ver a verdade e a mentira como se fossem cores. Ela confirmou, mas explicou que isso levava tempo, porque precisava fazer perguntas e analisar bem as respostas. Foi aí que ela teve uma ideia: criar um alvo ao qual pudessem perguntar qualquer coisa. Jianho perguntou se desse jeito ela conseguiria distinguir a verdade da mentira sem precisar falar diretamente com a pessoa. Garf ficou meio preocupado, suspirou e lembrou que essa habilidade exigia muito do corpo da mestra dele. Se ela forçasse demais, podia acabar se transformando mais rápido. Mesmo assim, Lasha disse que estava pronta para tentar. Ela encarou o boneco e avisou que faria uma pergunta. De repente, o boneco começou a tremer e abriu os olhos. Lash perguntou se algum garoto chamado Hus já tinha estado naquela casa. Sem hesitar, o boneco respondeu que sim. Ela perguntou se era o mesmo Hus, amigo da Madurna, e ele confirmou que sim. Em seguida, Lash quis saber se ele estava longe naquele momento. O boneco disse que não. Ficando séria, Lash perguntou se ele estava vivo, mas o boneco ficou em silêncio. Irritada, ela insistiu para que respondesse. Depois de pressionar bastante, o boneco finalmente disse que sim, que ele estava vivo. Na hora, Lash puxou a pistola. Jianho, assustado, perguntou o que tinha de errado. Com a arma pronta bem séria, ela perguntou se o garoto tinha virado um monstro e se estava ali mesmo. Foi então que a expressão do boneco mudou e ele começou a rir, confirmando que era verdade. Rapidamente, Lash gritou pro Garf e pro Jianho fecharem a porta. Só que nem deu tempo. A parede atrás dela explodiu com um impacto fortíssimo. Algo veio em alta velocidade contra Lash, mas Garf já estava atento. Ele avançou e conseguiu bloquear o ataque antes que atingisse sua mestra. Assim que derrubaram aquela coisa, todos ficaram parados, tentando entender o que era. De repente, aquela criatura chamou pela Madurna, que congelou na hora. Foi aí que um garoto surgiu de dentro do monstro, chamando por ela. A cena deixou a garota em pânico. Era o amigo dela. O garoto chorava, dizendo que estava sendo dominado pela criatura, mas ainda tentava falar com ela. Só que o monstro não deixou barato, deu uma pancada nele e mandou calar a boca. A
Marduna ficou apavorada. A criatura encarou ela e disse que ela era só uma nobre mimada que pagava uma fortuna por um monte de lixo inútil. A garota chorava, dizendo que aquele não era o Hus que ela conhecia. Lash entrou na frente dela e perguntou o que deviam fazer. Ela foi direta. Quando alguém virava aquilo, a única opção era matar. O monstro começou a zombar, falando das promessas bobas e dos sonhos de futuro que ela tinha. Ainda revelou que foi o próprio garoto que recusou a ir embora, jogando a culpa toda nela. Aquelas palavras acabaram com a Marduna, que chorava ainda mais. Ela perguntou ao Hus se aquilo tudo era realmente culpa dela. O monstro gargalhou, confirmando que sim. De repente, Jianho puxou algo de dentro da bolsa estranha e atirou contra a criatura. Na hora, os olhos do monstro começaram a queimar. Ele gritava de dor, mandando a garota sumir, mas a dor só aumentava. Ele se contorcia no chão, desesperado. Garf e Lash não faziam ideia do que estava acontecendo. Jianho entrou na frente da Marduna e pediu para ela não dar ouvidos ao monstro. Segurando o inseticida, ele disse que aquela criatura só falava besteira, porque gente que se aproveitava da bondade dos outros sempre culpa todo mundo, menos a si mesma. A garota, enxugando as lágrimas, implorou para que ele salvasse o Hus. Logo depois, eles começaram a correr atrás do monstro. Lash se virou e pediu pro Jianho jogar de novo aquela lata. Jianho se preparou, avisou para ela pegar direito e arremessou com toda a força. Garf rebateu, mandando a lata direto para Lash. Ela mirava na lata que voava em alta velocidade, bem acima da cabeça do monstro. Com a arma pronta, disse que primeiro tinha sido só uma lata de metal contra monstros, mas agora seria uma bomba incendiária. Apontando, ela sorriu e tinha adorado a ideia. Na mesma hora, Jianho percebeu que o negócio era inflamável. Gritou desesperado para ela parar, porque era perigoso demais, mas nem deu tempo. Lash já tinha disparado contra a lata. Jianho correu até a Marduna e mandou ela se abaixar. No instante seguinte, uma explosão gigantesca sacudiu a mansão. Quando a poeira baixou, o monstro estava queimado, praticamente em cinzas. Ainda agonizando, ele disse que estava com nojo, que se arrependia de ter dado à luz aquele bastardo inútil. Jianho ficou furioso ouvindo aquilo, e antes que o monstro terminasse de falar, foi finalizado de vez. Do meio da massa nojenta, o garoto começou a surgir, chamando pela amiga. Marduna não aguentou e chorou dizendo que estava ali. Quase sem forças, Hus estendeu a mão e deixou cair várias pedras brilhantes sobre as mãos dela. Quando ela pegou, não conseguiu segurar o choro. Mesmo exausto, Hus sorriu para ela. Logo depois, perdeu as forças e acabou partindo. Marduna o abraçou, destruída por perder seu amigo querido. Algum tempo depois, ela voltou para casa e agradeceu ao grupo por terem ajudado a encontrar o Hus. Apesar da dor, agora ela podia descansar, sabendo o que tinha acontecido com ele. Jianho ficou em silêncio, frustrado por não ter conseguido salvá-lo. Ele comentou que parecia que ela estava passando por um momento difícil e perguntou se tinha algum lugar para ficar. Lash cochichou dizendo que a garota era uma nobre inocente com uma bolsa mágica poderosa, e ainda falou que ela era igual ao Jianho, cheia de surpresas. Os dois continuaram cochichando, deixando Jianho desconfortável. Depois, ele sugeriu que a Marduna trabalhasse com eles. Ela ficou sem graça, disse que não precisava e disse que ainda tinha um lugar onde poderia ficar. Só que assim que falou isso, a casa começou a desmoronar. Sem ter mais para onde ir, ela falou que faria qualquer trabalho que precisassem. Tudo isso enquanto via sua casa virar escombros no chão. Na taverna, uma nova placa foi colocada. Todos os caçadores de monstros eram bem-vindos, mas nada de fiado. E até nobres poderiam ser servidos agora. O lugar estava uma loucura. Uma mulher gritava, perguntando quando seu pedido ia ficar pronto. A pobre Marduna estava numa correria doida, correndo de um lado para o outro, anotando o pedido e entregando o prato. Parecia que ia surtar com tanta gente chamando ao mesmo tempo. Aí do nada ela parou, ergueu o queixo e disse que era da casa Tirna. Lash, lógico, caiu na gargalhada, achando que era mais uma das piadinhas dela. Só que a Marduna gritou de volta, perguntando se eles sabiam que ela era uma nobre e como ousavam ficar dando ordem. A cliente deu risada junto com a Lash, dizendo que era justamente por isso que aparecia lá todo santo dia. Lash não aguentava, ria sem parar da nobre, que agora tinha virado garçonete. Mas do nada ela travou, sentiu a presença de alguém que se destacava. Era ele, o lendário Balder. Cheia de raiva, ela perguntou por que ele ainda aparecia naquela taverna só pra estragar o clima. Enquanto isso, Marduna levou o pedido até ele, sem entender por que o cara tava tão paradão. Ela falou que o macarrão dele estava pronto e perguntou por que ele não comia antes de esfriar. Mas ele não respondeu uma palavra, só ficou encarando ela sem piscar, com um olhar frio. Ela até tentou de novo, perguntando se tinha algum problema com a comida, mas nada, só aquele olhar sinistro. Tadinha, a coitada começou a suar frio de nervoso. De repente, a pequena Yai esticou o bracinho toda fofa, reconhecendo o tio Balder da outra noite. Ele continuou em silêncio, mas não tirou os olhos dela, e a menininha toda feliz abriu aquele sorriso banguela que derrete qualquer um. Enquanto isso, Marduna só olhava
sem entender nada. Ian não parava de sorrir, toda animada de ver o tio ali na taverna. Marduna então começou a balançar a bebê de um lado pro outro e Balder acompanhava cada movimento dela com os olhos. Foi aí que a Marduna teve uma ideia. Lash observava tudo de longe, irritada. Ela não aceitava o fato de Balder estar aparecendo na taverna todos os dias. Garf, meio sem graça, confessou que já fazia uma semana que ele não deixava de ir lá. Curioso, Garf perguntou por que ela odiava tanto assim o cara, já que ele também era um caçador. Detalhe, deu pra entender o motivo do Garf estar envergonhado. Eu acho que eu nem preciso falar nada. Foi então que a Lash soltou que o Balder foi o pior mestre que ela já teve. Garf ficou chocado, perguntando se era verdade mesmo. Ela confirmou, mas não parou por aí. Disse que podia adicionar na lista o pior pai do mundo e ex-namorado lixo. Rapaz, essa aí até eu buguei. Como assim pai e ex? E o Garf também não entendeu. Até falou que essas palavras nunca deveriam aparecer na mesma frase. Lash explicou que ele foi mais como um tutor. Afinal, foi ele quem acolheu ela quando era criança. Eles moravam juntos, ele dava comida, ensinava a caçar e tudo isso. Ela suspirou, dizendo que parecia coisa de outra vida. Garf ficou pensativo e quis saber a idade do Balder, mas Lash respondeu que não fazia ideia. Disse que o homem tinha exatamente a mesma aparência de quando ela era pequena. Aí séria, ela apertou o rosto do Garf e falou: um dia você vai namorar alguém. Nunca trate sua parceira como lixo. Ferir alguém com um coração frágil deixa cicatrizes que duram pra sempre. E pronto, tava explicado o porquê dela odiar tanto o Balder. Garf ficou meio pensativo, mas acabou soltando uma indireta sobre ser mais gentil com uma certa pessoa. De repente, Marduna chegou desesperada, gritando que tinha um problemão. O rapaz levou até um susto com o desespero dela. Ela explicou que tinham 10 clientes e cada um pediu um prato diferente. Perguntou o que fazer, já que só tinha 2 mãos. Na hora, Garf surtou total. Ele só pensava: cadê o tio Janho pra resolver essa bagaça? Os dois correram pra cozinha, tentando dar conta dos pedidos. Enquanto isso, Balder ficou sem entender nada, porque jogaram a criança no colo dele. Lash só observava aquele caos na cozinha e olhando pra porta pensava: o que diabos o Janho tá fazendo, deixando a taverna por uma semana inteira nas nossas mãos? Janho, na real, tava trancado no escritório, estudando sem parar aquele mundo. Ele encarava os livros sério, imerso nos pensamentos. E na capa de um deles estava escrito: os cruéis estão vindo. Uma semana antes, ele segurava a bolsa estranha. Lembrou do que a Marduna falou sobre alguém abençoado por deuses usar aquela bolsa. Pensativo, concluiu: se sua teoria tiver certa, vai funcionar. Foi aí que apareceu aquele livro em destaque. Exatamente o que ele imaginava. Confiante, acreditava que agora poderia se preparar por que estava por vir. Mas com o passar dos dias, acabou ficando exausto e frustrado. Já tinha lido o livro mais de 10 vezes e percebia que era mais profundo do que parecia. Ele se lembrou da parte que a Miriam se apaixonou por um humano, uma criação dos deuses primordiais. Foi ali que começou a queda. Janho tinha quase certeza de que tudo envolvia alguém com a fama imortal. Miriam, sem perceber, acabou atraindo um deus exterior ao se rebelar contra os deuses primordiais. E foi aí que os monstros desse outro mundo invadiram, trazendo destruição. Para ele ficava claro: os deuses exteriores, que eram encarnações de chefões finais, eram os verdadeiros culpados. E o protagonista daquela história era Garf, um mundo sem esperança em que ele sofria sem parar até acabar em pedaços. A maior vítima de todas. Janho se lembrava bem. No final, o romance terminava em uma tragédia interminável. Garf lutava desesperadamente por vingança depois de perder Lash e ficar sozinho. Na versão original, no mesmo dia em que o Janho caiu naquele mundo pela primeira vez, Lash morria pelas mãos do cão aplaudidor. E Garf ficava tomado pelo desejo de vingança, a ponto de cometer o tabu de comer carne de monstro só para se fortalecer. Em vez de salvar pessoas, como um caçador de verdade deveria, ele só pensava em caçar monstros. E nesse caminho, acabou ferindo e até matando inocentes. Resultado, todos os caçadores da cidade, inclusive Balder, se voltaram contra ele. Janho acreditava que esse era o único destino possível. Balder passou a enxergá-lo como um monstro, e Kapar, sendo uma funcionária pública encarregada de proteger a cidade, não podia permitir que um caçador descontrolado continuasse agindo. Mesmo eliminando tantos monstros, Garf não conseguiu salvar a cidade, e tragicamente, os caçadores eram a única esperança. Mas um a um, eles foram caindo, cada qual pelos seus próprios motivos. Kapar e Balder tiveram finais horríveis. O lendário caçador, descartado num lago como se não fosse nada. E Garf, vendo tudo isso, acabou sendo tomado por um vazio, desistindo de lutar. Por causa disso, toda a parte leste da cidade foi destruída. Janho lembrou que depois que sua esposa desapareceu, o romance nunca mais foi publicado. Suspirando, ele percebeu o peso daquilo tudo. No fim, ele sabia que era o único capaz de colocar um ponto final naquela história. No momento, o romance tinha parado no arco final, e ainda restava 1 ano e meio até o apocalipse. De acordo com o livro, monstros com nome começariam a aparecer entre a cidade e a muralha
muralha externa e a comunicação entre os dois pontos ficaria cada vez mais difícil. Dentro da própria cidade, o surgimento de monstros também aumentaria muito, mas Jianho não entendia o comportamento deles. O livro dizia claramente que eles eram invasores de fora. Ele já tinha confirmado que eles vinham sob o comando do tal deus exterior. O problema era entender o que eram esses monstros que apareciam dentro da cidade. Ele até acreditava que eles tinham a capacidade de infiltrar desde o início, mas a dúvida maior era como a cidade seria destruída em só um ano, porque todos os monstros atacariam ao mesmo tempo, justamente naquele dia. Ele não conseguia tirar da cabeça que devia ter algum significado escondido nisso tudo. Jianho já tinha entendido que o objetivo dos monstros era acabar com a humanidade. Na cabeça dele, o jeito mais eficiente seria manter os ataques constantes, desgastando o inimigo aos poucos. Então pensou, se conseguisse reunir os caçadores originais para lutarem contra os monstros e aprender tudo sobre eles, talvez assim tivesse como acabar com essa ameaça. Só que ele sabia também que se perdesse tempo demais ali, correria o risco de bagunçar a ordem dos acontecimentos por causa da sua própria interferência. Pensando nisso tudo, abriu de novo aquela bolsa esquisita e com um sorriso no rosto, disse que antes precisava ver sua querida Yan. Depois de uma semana inteira, finalmente ele saiu do escritório. Todo mundo ficou de boca aberta de surpresa. Sorrindo e segurando várias mamadeiras, ele pediu desculpa pela demora. O Garf, totalmente acabado, falou que achou que ia morrer de tanto trabalhar. Já a senhorita Marduna até chorou de emoção, dizendo que só queria descansar um pouco. Ela não aguentava mais tantas bandejas e pratos num único dia. De repente, a Lache agarrou a perna do Jianho. Com os olhinhos brilhando, perguntou quando ele ia tirar umas moedinhas de prata daquela bolsa estranha. Jianho respondeu que não conseguia tirar moedas de prata dali, mas disse que tinha pensado em outra ideia para conseguir algumas por enquanto. Na hora, tanto a Lache quanto o Garf ficaram chocados, já que fazia tempo que ele não tinha nenhuma ideia. Animada, Lache falou que esperava que fosse algo grande dessa vez. Logo depois, Jianho se virou sorrindo para sua filhinha, que estava no colo do tio Balder. Ele então deu um presentinho especial para Yan. Era uma chupeta novinha e ela adorou. Depois disso, Jianho virou pro Balder e perguntou se ele toparia trabalhar com ele. Falou ainda que para criar um mundo bondoso no qual ele sonhava, ia precisar da ajuda dele. Balder ficou bem surpreso com aquilo. Disse que o Jianho era realmente estranho e parecia saber sobre coisas extremamente perigosas. Ao ouvir isso, Lache já torceu o nariz e não gostou nada da ideia. Garf, meio sem graça, até tentou comentar que Balder e a mestra tinham passado juntos. Mas antes que pudesse terminar, a Lache cortou na hora. Ela parecia furiosa só de imaginar trabalhar com ele. Ela puxou sua arma e perguntou quem tinha dado permissão para aquilo, dizendo que ia acabar com tudo. Enquanto ria da situação, Jianho permanecia tranquilo. Ele tinha certeza de uma coisa: podia sim mudar o final daquela história. E esse foi mais um vídeo que vai ficando por aqui. Se quiser a continuação dessa obra, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais o nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras insanas que estão aparecendo na sua tela, que tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.